Olá pessoal, aqui é o paisagista Rafael. Hoje eu trago um tema aí bastante interessante para a parte de paisagismo, tá? Seria a diferença entre projeto ou consultoria. Qual a diferença entre os dois, né? Qual é a vantagem e desvantagem de um e vantagem do outro? Então a parte de orçamento, por exemplo, começa com todo o levantamento técnico, né, da obra, quando é feito na implantação desse projeto arquitetônico, quando existe um projeto arquitetônico, né, e quando não existe a gente vai até o local e levanta um orçamento para custos, né, para a implantação desse projeto paisagístico no espaço. Ele tem custo porque ele é feito elaboração de projeto, desenho, criação de cenários, quantitativo de material, é estudado bastante o espaço, né, antes de ser criado o projeto paisagístico. Já na parte de consultoria é um pouco diferente, é onde já existe o projeto que precisa ser modificado. Às vezes interferir um pouco na arquitetura, passagem de fiação elétrica, hidráulica, passagem de água fluvial, drenagens. Então, mexer com os elementos que já existem no projeto implantado. Isso já entraria na parte de reforma, junto com a consultoria. Então, a consultoria vai te dar o quê? Soluções que vão estar te direcionando para qual é a melhor prática a ser implantada naquele local para modificar esse projeto e melhorar ele ainda. Já na parte de projeto, você não tem como modificar no início, né? Quando ele já é criado nesse espaço, porque ele já está implantado na planta baixa do projeto para ser desenvolvido. Mas às vezes o projeto não é tão específico, né? Tão didático como a gente faz na consultoria, de ir até o local, fornecer informações e até assessoria de compra dos materiais com vocês, para poder ter a sessão, né, de fotos de plantas, imagens, memorial botânico, memorial descritivo, quantitativo de material, exatidão por metro quadrado, quanto cada planta cresce em cada espaço, porque às vezes no projeto, quando é feito, ele não diz quanto cada planta cresce, ele só diz que vai 5 ou 6 espécies, mas não diz se essa planta é de raiz adventícia ou raiz pivotante, que vai arrebentar cano, hidráulica e elétrica. Então ele se torna um problema maior quando não é estudado como paisagista no início do projeto a implantação com a consultoria paisagística, né? Que seria o mais indicado antes do projeto. Quando a tua construção já estiver no início, seria a hora do paisagista começar a entrar junto no projeto, junto com o arquiteto, para poder desenvolver com o engenheiro qual seria a melhor forma de implantar ali de repente uma floreira ou um suporte que aguente mais peso para estar pondo terra e fazendo um jardim. Já na parte de orçamento, ele não tem custo, porque você já vem com ele pronto, você já informa para nós o que você precisa, e a gente só vai te passar o preço das nossas plantas, da nossa mão de obra, ou então por metro quadrado de materiais, quantitativo do que for fazer, para ter uma cotação de orçamentos. Porque geralmente eu recebo muito e-mail, né? Então o pessoal me manda e-mail com orçamentos fora da caixa, a gente não consegue nem entender o que está acontecendo. Por quê? Porque dentro do orçamento ele vem muita informação do projeto arquitetônico, mas ali não diz se essa planta é para ser de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, que ela cresça até esse limite. Vem quantidades, mas não vem limitações de tamanho que essa planta cresce. Então são desenhos técnicos, mas ele não está direcionando para você qual é o problema que vai causar futuramente na implantação do teu projeto. Então inicialmente seria o orçamento, não tem custo, você me diz o que você quer, eu te digo quanto custa. O projeto é custo, é cobrado, porque tem que ser feito um levantamento técnico no espaço, né? Desenhar, croquis, ir até o local, voltar até a obra, é um trabalho mais desgastante para ser feito. E a consultoria é mais prática, até por telefone a gente consegue atender vocês. Por exemplo, Rafael, tem um espaço aqui que é de sombra, que é de sol, que é de meia sombra, pega muita umidade, que planta que eu coloco? Me dá uma dica. Não dou dica, dica lá no Google, tá pessoal? Aqui a gente faz a consultoria técnica direcionada para o teu problema, que vai filtrar para você a informação certa para estar dando um norte e um divisor de águas para você resolver o teu problema específico, tá? Então você não vai achar soluções no Google para você resolver o teu problema específico. Por isso que existe o profissional paisagista, que sou eu, para te dar qual é a melhor solução, qual a melhor prática, né, a ser desenvolvida naquele espaço, com volumetrias, com verticalidades, com traçados, com linhas horizontais, os planos médios, as colorações das folhagens que vão ser mais práticas de estar sendo implantado naquele espaço. É um jardim de inverno, é uma sala que eu gostaria de pôr um vaso, que tipo de planta que vai nesse vaso, quanto de material pode ser colocado, porque a raiz da planta cresce. Imagine assim um jardim, num projeto. Um berço com 3 bebês, um deles cresce. O que você faz com os outros 2? Não dá para jogar fora. Então você tem que saber o que?
quanto cada planta cresce, em quanto período de espaço e quanto vai ocupar de raiz e folhagem, a volumetria do espaço, né? Então às vezes você escolhe um espaço que é de sombra e eu consigo colocar só uma ou duas folhagens naquele canto que é para sombra. Então você tem um espaço que é muito sol durante o ano todo e nenhuma planta vai naquele espaço. E que dê flor ou que dê fruto, para desenvolver a parte de coloração das plantas, com pigmentações, com cores, com volumetrias, com tamanhos, com frutos, com cores diferenciadas. Que ela floresça durante o ano inteiro. Tem planta que é de estação, que vai acabar morrendo muito antes, né? Se você não escolher no projeto. Então, plantas perenes são geralmente plantas de uma cor só. Essa já foi uma dica rápida, né? E gratuita. O restante entra na parte de consultoria, tá? Porque é muito didático, a gente estuda demais, pesquisa muito. São 25 anos, mais de 20 mil horas de aulas, né? Para poder desenvolver projetos e conseguir executar isso na prática. Não adianta só ter diploma e não ter experiência na prática. O que a gente vive aqui é dia a dia, né? Então, nosso escritório é de paisagismo, a gente faz a parte de pergolado, de deck, de coberturas em policarbonato, com coberturas de vidro, jardins verticais, plantamos grama, fazemos a reforma do jardim, desenvolvemos toda a parte de projeto, acompanhamos esse jardim durante o ano inteiro, fazemos a manutenção pós-venda para poder atender esse jardim, a parte de nutrição, um exemplo nos gramados agora no inverno, né? Já entra a parte de consultoria, que é qual a informação que eu preciso para poder salvar meu gramado no inverno, para que ele não venha morrer ou voltar com mais ervas daninhas no verão. Que tipo de adubo que eu posso estar usando, com nitrogênio, fósforo e potássio, com macro e micronutrientes, que tipo de pigmentação que vai na terra para poder mudar a coloração da minha planta, né? Como o calcário dolomítico ou o calcítico, que movimenta o pH que vai de 0 a 14, que fica entre 5 e 6. Então, toda essa informação técnica de agronomia, botânica, biodiversidades e biologia, que é toda a cadeia, né, ramificada no projeto, que envolve o paisagista. No projeto você não visualiza isso. Você consegue só visualizar o desenho técnico da planta baixa, a casa e o jardim. Mas você não tem essas informações, né? De que planta está colocando nesse projeto, para que valorize de 15% a 30% o meu imóvel. Tá aí a diferença, né? Então a gente tem uma informação que você não vai achar no Google, não vai encontrar no projeto arquitetônico e precisa do paisagista para poder desenvolver essa ideia, para melhorar ainda mais esse ambiente, como caminhos, traçados, os corrimões, proteções, contenções, plantas que não são tóxicas, plantas atóxicas, né? Para animais que não vão estar mastigando a folha e morrendo, ou criança passando a mão no olho e ficando até de repente até cega, porque tem muita planta aí que é perigosa. Então a diferença está aí, uma diferença bem didática, bem técnica, né? O paisagismo é ciência, paisagismo e arte. Não adianta você só criar um cenário e ele não te dar frutos depois, né? Não desenvolver um resultado que você esperava na planta baixa. Então é um desenho na maquete eletrônica muito lindo. Na hora de implantar, não existe mais o jardim. Ou daqui 6 meses, quando você cria um jardim, a planta cresce demais. Então já não tem mais espaço para aquelas plantas poderem se alimentar naquele ambiente. O que acontece? Que a raiz cresce em excesso, ou às vezes a raiz pivô tanto adventícia, arrebentando cano hidráulica e elétrica, causando uma baita dor de cabeça. Aí vem o jardineiro para arrancar todo aquele espaço e desenvolver um projeto realmente mais elaborado com o paisagista, que vai ter custo alto, porque vai ter que reformar todo esse espaço. Então qual que é a diferença, né? Ficou então a consultoria, o projeto e mais uma dica agora, né, de fazer a parte de reformar esse jardim, como criar um novo cenário nesse espaço. Então já mexe com o bolso, mexe no dinheiro, né? Quando mexe com o dinheiro, o pessoal já se liga mais, né? Inicialmente, quando você cria um projeto, não tem custo algum, mas é a ideia só, não é na prática a implantação. Ah, o meu orçamento ficou muito caro e o outro ficou mais barato, porque às vezes a planta que o outro tem custa R$10, a que eu coloquei no projeto é de 1 metro de altura, custa 50. Então, a diferença entre plantas também dá para criar um jardim de 3 anos, de 5 anos, daqui 10 anos, um jardim que vai esperar todo esse período, né, de crescimento, as fases de crescimento da planta, para poder chegar nesse objetivo aí. Então, fica aí uma informação para vocês terem, né, sobre orçamento, projeto e consultoria paisagística, para você estar, de repente, escolhendo um profissional certo para poder estar atuando na área que você quer criar um cenário aí. Mas não venham para mim depois dizer, ah, Rafael, me dá uma dica, me dá uma ideia. Dica, pessoal, é lá no Google, paisagista não trabalha de graça, por favor. Eu vivo disso, tá? Então não tem como estar passando informações gratuitas. A gente dá algumas dicas, alguns toques, né, pro pessoal aí, dicas rápidas de paisagismo, né?
para poder pegar, mas é quando a gente tem um tempo e já tá, o jardim já foi feito, já foi ganho, o dinheiro já foi gasto no projeto, então já sobrou uma ideia para jogar um marketing ali em cima, um merchandising, né? Então quem me conhece já como paisagista, já atua há 25 anos na área, sei o que eu estou falando, sei como informar vocês com plantas e instalação corretas no projeto, mas eu preciso ser feito uma informação de cálculo estrutural, tá? Quantitativo de material mínimo estrutural para não desabar a obra, ou então para não sufocar demais o teu canteiro, para criar um jardim com um jardim aromático, um jardim simétrico, um jardim italiano, um jardim burle-marxiano, um jardim europeu, um jardim clássico, né? Então, por exemplo, um jardim tropical é o jardim que a gente mais usa aí, né? Que é da nossa região, por ser um clima subtropical na região sul. Já é um jardim que realmente tem muito movimento, tem pouca poda nele. Então o custo dele se torna um pouco mais baixo. Mas se você descuidar, as plantas vão crescer devido a escolher o local. Se é muita sombra, às vezes a planta procura mais luz. Se é muito sol, a planta definha ou estiola demais na sombra, porque é muita sombra. Então tá no sol, tá na sombra, tá no frio, tá no vento e de repente vem a geada e queima tudo. Então cria um cenário realmente, uma atmosfera catastrófica, né? Por isso do paisagista tá planejamento, cronograma e organograma da obra, para estar direcionando vocês qual é a melhor solução.